O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta Olá, olá amigos do GEAF de Moreno. Meu nome é Miriam Junqueira Edreira, eu sou daqui do Centro Espírita Lar de José, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A Cristiane nos pediu que falássemos algum tema do Evangelho, um tema livre, e nós ficamos pensando que seria mais útil nesse momento que estamos passando. Aliás, estamos passando um momento muito interessante para toda a humanidade como um todo, né? Mas nós estamos assim, sendo levados a nos interiorizarmos mais os nossos pensamentos, estarmos mais junto com os nossos familiares, enfim, estamos procurando então aí estarmos participando desta transformação que é necessária para o espírito imortal que somos todos nós. Estamos sendo convidados a essa transformação. E nada melhor do que falarmos do Evangelho. Então, nós escolhemos um tema que nós trabalhamos no Carnaval deste ano, no nosso centro. E o tema que nos foi proposto, esse tema nós sempre tiramos do encontro das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que se faz durante o Carnaval. E na nossa casa a gente apenas faz 1 horinha, mas o encontro das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, ela é feito durante os 4 dias, num tempo integral, e tem um programa a ser cumprido bem bacana e é muito interessante. Então, o tema desse ano foi Floresça o Evangelho, seja você quem ama. Então, como é um trabalho de monta, é um trabalho todo todo envolvido pelo Evangelho, todo ele trabalhado, as questões, né, que foram todas elas esmiuçadas para que a gente pudesse trazer um pouquinho. Então, nós vamos trazer apenas uma palhinha do que foi aquele encontro. Já lá em 2019, no começo de 2019, esse encontro ele é preparado, né? E o médium Alexandre Pereira recebeu uma psicografia de Aura Celeste. A Aura Celeste é um espírito de escola e é uma das coordenadoras da evangelização no estado do Rio de Janeiro. E então eu trouxe para vocês um pedacinho dessa mensagem, que foi uma mensagem psicofônica na reunião de sustentação do CERJ. O CERJ é o nosso Conselho Estadual daqui do Rio de Janeiro, em 22/5/2019. Eu peço licença a vocês que eu vou dar uma lidinha, então, nessa psicofonia. Que Deus os abençoe, meus filhos, que o Mestre possa nos acompanhar em todos os nossos dias. Hoje venho vos trazer notícias muito queridas de uma visita que eu faço anualmente a meu paizinho espiritual, João, lá nas esferas superiores, onde o sol abunda, onde mostra a sua maior riqueza. Quando nesta oportunidade estive em momento privado, pude lhe fazer uma pergunta, olhando aquele irmão que sempre me foi cuidado, inclusive em inspiração. Perguntei-lhe como se dá a florescência do Evangelho. Na sua simplicidade, pelo afeto que presta a natureza do Senhor, apontou-me um jardim próximo e disse: minha irmã, imita a natureza, assim florescerá o Evangelho. E percebendo a minha falta de entendimento, derramou sobre mim mais explicações. Disse-me: é necessário que se faça por semelhança, fases de crescimento como há na natureza.
No início, na primeira fase, oferta-se a semente e esta é preciso encontrar, no mínimo, um solo fértil. No homem, representa a vontade de conhecer a boa nova. No segundo momento, numa segunda fase, é preciso que haja nutrientes para que a semente possa germinar. No homem, o maior nutriente é a fé. A fé viva que faz germinar a boa nova. Em seguida, é preciso que a semente germinada dê o broto e ela só o fará se tiver acesso à luz, à verdade, ao esclarecimento. E no homem se dá pelo estudo, pelo conhecimento da verdade, pela busca de um aperfeiçoamento de ações, de atos, de pensamentos. Se conseguir passar por esta fase, meus filhos, disse o querido João, poderá crescer. Nessa fase do crescimento, muitos serão os obstáculos, muitos serão os espinhos, muitos serão aqueles que perderão a força e não conseguirão chegar à maturidade. Quanto à boa nova, se chegarem a esta maturidade na fase adulta da planta, poderão apresentar-se-ão frutos. É a fase principal da semente que um dia foi plantada. E novamente, diz o discípulo amado de Jesus, meu paizinho João, é neste momento que Jesus é apresentado aos outros, aos semelhantes, através de cada ato das nossas vidas. É o fruto que revela o Evangelho à humanidade. É o fruto que mostra que conseguimos multiplicar o que um dia recebemos. É a árvore que não dá fruto, e a árvore que não dá fruto, diz o nosso irmão nas palavras de Jesus, a figueira seca e não tem serventia. Que possamos olhar, meus filhos, essas falas e fazer com que elas sejam um presente de reflexão em nossas vidas. Que Jesus, meus filhos, guarde-nos e proteja-nos sempre. Que haja paz no coração de todos, que haja amor. Fiquem em paz. Vossa irmã Adelaide Aura Celeste, pelo médio Alexandre Pereira. Psicografia de Alexandre Pereira. Então, isso nos levou a um trabalho fantástico e que a gente não pode deixar de divulgá-lo, que é o florescer do Evangelho. O que é essa florescência do Evangelho, né? Então, nós estamos localizados na Boa Nova, aonde? Essa Boa Nova que Jesus veio trazer, né? Ela está localizada dentro da gente como? Quem é que deve amar de fato? Se a gente florescer o Evangelho, a Aura Celeste nos convida, seja você que ama, né? Então, foram divididos em vários grupos de estudos esse trabalho e cada grupo elencou, tirou do Evangelho alguma das passagens que possa levar a essa florescência, a esse amor. Então, nós tivemos o grupo da compaixão, que foi muito interessante. Eles trouxeram do capítulo 13, item 4, eles trouxeram a beneficência, a empatia, a compaixão, a humildade, o autoconhecimento, o ciclo da caridade, né? A caridade material, mas a caridade moral, com maior ênfase, né? O olhar sensível ao outro,
um aprofundamento sobre o que o outro é para mim, o que possuímos já é suficiente para a gente realizar essa florescência desse evangelho dentro de nós. E nós, espíritas, na construção do bem-estar social, o que nós estamos fazendo? Um fortalecimento espiritual em tempos de medos, né? E nós estamos vivendo essa fase. Quantas pessoas estão com medo de, inclusive, de sair de casa para ir até a padaria para comprar um pão? Proteja-se. Aquele que pode ficar em casa, ótimo, que fique em casa. Nós estamos no meio de uma pandemia. Não é uma brincadeira, isso não é uma brincadeira. Mas nós devemos continuar a viver. Nós devemos continuar a nos amarmos, aprendermos a amar aqueles que estão ali ao nosso lado, né? Então, educar o pensamento, educar o coração, a leveza do ser. Na passagem que Jesus fala que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aí esse foi o segundo grupo, que se chamou o grupo do perdão, né? E então eles trouxeram o amor, sendo essa melhor defesa que nós temos diante de todas as nossas amarguras diante da vida. Para que a gente se desarmasse e a gente se amasse mais, né? E o perdão, esse ato que liberta, esse ato de liberdade. Então, a necessidade de trabalhar o ressentimento, a mágoa e deixá-los resolvidos, deixá-los resolvidos. E é necessário, então, florescer e fazer a diferença. Nossa, você é o protagonista da sua vida? Eles ainda elencaram essa pergunta, né? Teve um terceiro grupo chamado Grupo do Amor. E aí ele vai trazer a lei de amor que está lá no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O amor como prevenção dos males, o cuidado com o hoje, alto amor, o amor em movimento, amai bastante a fim de ser desamado, traz a fala de Jesus. O amor como conduta de si para com o outro. O grupo ainda trouxe o amor nesse sentido amplo e profundo, incluindo todas as etapas do desenvolvimento deste sentimento. O amor como meio de transformação da humanidade, né? Não acrediteis na esterilidade, como está dizendo Lázaro, lá no item 9, né? Não acrediteis que é estéril essa palavra amor. Ela tem vida, ela transforma vidas das pessoas, ela transforma as nossas vidas para melhor. A solidariedade, né? Tão necessária nesses tempos. Quantas pessoas estão precisando apenas de uma bolsa de alimento e não conseguem? Estão com fome, estão sedentas, não tem água dentro de casa, nem encanada, né? Então, e a gente pode fazer alguma coisa sempre por alguém, nos colocando, como diz Jesus, ama ao próximo como a ti mesmo, ou seja, se coloque no lugar do outro, para poder ver que ele também necessita e está necessitando hoje da sua ajuda. Ainda tiveram outros grupos. O grupo da humildade trouxe umas coisas bem interessantes. Eles trouxeram o óbolo da viúva, né? O amor em movimento. Então, tempo, a utilização do comprometimento no bem. Quanto tempo eu posso ter dado para Jesus, ajudando a divulgar todo o seu ensinamento? Quanto tempo eu tenho perdido em não fazer nada? Quanto tempo eu tenho ganho para fazer um pouco mais pelo outro, pelo meu vizinho, pela minha parentela, pela minha sogra, pelo meu sogro, pelo meu vizinho, pela minha mãe, pelo meu pai, né? Honrar pai e mãe, isso é muito interessante. A gratidão ao Espiritismo, que todos nós
que aurimos desses conhecimentos, isso tem nos ajudado muito, muito a compreender, né, melhor esses ensinamentos de Jesus, né? Ele abre o Espiritismo abre um clarão, né? Porque da eternidade da vida, não, nós somos espíritos num corpo de carne, reencarnamos para poder progredir, não para sofrer, não para vivermos amargurados, muito pelo contrário, para realizarmos a nossa felicidade. E a nossa felicidade está ligada, sempre está ligada ao que nós sentimos, ao que nós podemos proporcionar de bom, de belo para o próximo, né? Não muitas vezes isso não acontece por desconhecermos mesmo as leis divinas. Como diz no livro dos Espíritos, só é infeliz o espírito aquele que se afasta da lei divina. Então, que leis são essas? A estudá-las, foi isso que Kardec se debruçou para fazer, né? Então, a doutrina espírita tem esse aspecto científico, porque foi estudar todo aquele fenômeno no início, para poder dali delinear e trazer toda uma doutrina muito interessante, filosófica, uma doutrina também de cunho religioso, mas principalmente uma ciência de observação daqueles fenômenos. Então, ainda vai trazer a responsabilidade com o compromisso que o Espiritismo tem com a luz. Ou seja, o Espiritismo tem esse compromisso de focar ou colocar foco, colocar luz, esclarecimento naquelas passagens que ficaram inteligíveis pela história, né? E quem é que vem falar a Kardec a respeito disso? São os próprios espíritos de escola, são os espíritos da falange do espírito de verdade, porque Jesus nos asseverou que deixaria conosco um novo Consolador. E esse Consolador prometido por Jesus não é nada mais, nada menos que o Espírito de verdade, com toda a sua falange, que vem trazer o primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos. E deste livro saiu mais vários outros livros. Saíram mais 5 livros, saiu a Gênese, o livro dos médiuns, o que é o Espiritismo, saiu o Céu e o Inferno, né? Que mais que saiu? Saíram todos os livros e ainda saiu uma revista, um periódico, em que Kardec respondia todas as questões trazidas por cartas para ele, muitas sendo contrárias a ele, muitas, vamos dizer assim, como se tivessem jogando pedras, né? Em todo aquele aparato de coisas que Kardec estava tirando o véu em cima do que não foi compreendido, né? Os espíritos vieram falar para Kardec que ele tinha uma grande missão e que ele não iria dormir muito, que ele iria sofrer bastante, enfim. E foi exatamente o que aconteceu com a vida de Allan Kardec, né? Ele se debruçou de fato sobre esse tema e veio trazer à luz para a gente muitos conhecimentos que a gente pode aurir neles e sermos um pouco mais felizes. Então, aquela máxima que a gente escuta todo mundo falar, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita, né? E a gente diria que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa, são exemplos de virtudes ativas, porque você pode se dizer cristão e não acreditar no Cristo, porque é moda, ou porque a vizinha falou, ou porque minha mãe disse, mas, na verdade, o verdadeiro cristão é aquele que ama. Seja você quem ama, né, sempre, né, florescendo em você
essa boa nova do reino de Deus em espírito e verdade, como diz Jesus, né? E ainda teve um outro grupo, que foi o grupo da indulgência, e aí a gente achou muito interessante, porque fugiu muito da questão do amor, mas eles vieram trazer a questão da justiça. Sem a justiça divina, talvez o amor não pudesse florescer no nosso meio. Então eles trouxeram lá no capítulo 10, os itens 11 e 13, que é o não julgar para não ser julgados. E foi muito interessante, porque teve tanta discussão legal, tantos ensinamentos que todos nós pudemos, né, ficarmos encantados, de fato, com tanta coisa boa que saiu desse encontro. A indulgência como ferramenta de superação, a caridade e indulgência utilizada para com os outros, como queremos conosco, né? A autoridade de censurar. Quem é que tem essa autoridade? Aquele que tem mais elevação moral. A relação direta à autoridade moral de quem censura, né? Aos olhos de Deus, uma única autoridade, a legítima, existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. E é necessário julgar. Eles ainda trouxeram essa questão. É necessário julgar com afastamento emocional, objetivando reprimir o mal, auxiliando o próximo a reconstruir o caminho. Ou seja, não é a pessoa que a gente vai julgar, mas o ato que ela fez que a gente vai julgar, né? A gente não vai ser conivente com o mal, né? Mas vamos tudo fazer para auxiliar aquele que fez o ato ruim, para que ele retome o caminho, a caminhada também para a luz. Porque somos todos filhos de Deus e Deus nos dá a oportunidade todo santo dia, né? Então, a linha mestra, de fato, deste tema foi enriquecedor, que é floresça o evangelho, seja você quem ama. Então, a primeira coisa que nós estudamos foi o amor, em sentido amplo e profundo de Jesus, e isso deu, assim, a gente até quase que ultrapassou o nosso horário pré-estabelecido, porque todos queriam falar, e quem é que não gosta de falar de Jesus, né? Então, a ação e todo esse amor tem que levar à ação, a uma ação de amor, um amor a si mesmo, um amor ao próximo, um amor à própria sociedade, o bem-estar social, né? Para que não haja tantas desigualdades como a gente vê, né? A evangelização espírita também foi falada bastante nesse encontro, né? Porque ela tem uma significação muito profunda, um valor do exemplo, né? Ali, quando a criança ainda está pequena, é quando a gente pode ensinar, moldar ali alguns conceitos sobre amor, sobre respeito, sobre humildade, sobre como pode melhorar as relações familiares, né? Então, o fortalecimento de um ser espiritual, sem sabermos que somos espíritos e espíritos em jornada para a luz, né? Nós então não sairíamos do lugar, né? E aí a gente recebe as bênçãos, né? E nessa atual existência, a gente precisa abençoar essa grande lição que é a lição de amor. Deus nos ama a todos, não abandona nenhum dos seus filhos e dá sempre oportunidade para que a gente possa todo dia fazer desse dia mais feliz, mais agradável, né? E a gente então tem que ser muito agradecido a Deus por isso. Então é uma dádiva. A gente pode dizer que a vida que Deus nos deu é uma dádiva. Então, na viagem corporal, e essa viagem que nós estamos, essa reencarnação, ela constitui um recurso de alta valia para a aquisição da plenitude, da autorrealização,
que se converte em paz interior e em sentimentos de felicidade, né? Quem é que não quer ser feliz? Vocês lembram que a Aura Celeste vai fazer, o João vai fazer as etapas da florescência do Evangelho? Então, qual o objetivo daquilo? A transformação do ser, mas essa transformação tem que ser equilibrada. Ele fala que na primeira etapa, era a primeira etapa da semente, né? Então, o que é a semente para nós? É batalha, e a gente tem que permanecer confiante nessa batalha para que a gente possa, como semente, sair da terra, né? Então, é uma batalha, e sermos confiantes, e termos fé, ter fé que nós vamos conseguir no nosso esforço, né? A segunda etapa a gente não pode esquecer, né, que nós estamos começando a dar os brotos, começando a dar as primeiras folhinhas, as primeiras hastes, né? A gente não pode esquecer que permanentemente Deus está conosco. Não nos abandona nunca. Então, se a gente confiar, temos que confiar em Deus. Então, a fé nasce daí, da confiança em Deus. Acreditar, né, que vai dar certo, que vamos superar, né? Por que estamos passando por essas dificuldades agora? Né? Existem leis e nós muitas vezes estamos sob a lei de causa e efeito, né? Muitas vezes. Então, o que é que essa dor está me dizendo? O que é que essa doença veio para fazer o quê? Por que eu estou tão isolado assim, né? Por que eu estou nessa circunstância agora, nesses momentos, né? Então, vamos pensar, vamos fazer reflexões curtas a respeito do que está acontecendo e trocar com aqueles nossos familiares. A gente sempre fala, faz o culto do Evangelho no lar, reze com sua família, pelo menos uma vez na semana, faça todo dia. Não, mas não é possível, então faça 3 vezes na semana. Também não é possível. Dá para fazer uma vez na semana? É como se a gente convidasse Jesus para estar na nossa casa todo dia, ou 3 vezes na semana, ou uma vez na semana, ele estivesse conosco, na nossa casa. Então, na terceira fase, é a missão de construir a terra melhor e mais feliz. Nós temos essa missão de construir aqui, já, não amanhã, não ontem, mas hoje, construir uma terra melhor e mais feliz para nós mesmos, para a nossa descendência, né? para nossa família, nossos pais, nossa ascendência e nossa descendência, né? Então, pratique muito, iniciando o trabalho, né? O trabalho em teu mundo íntimo e ampliando além das fronteiras, dessas nossas fronteiras mais limitadas, né? Então, o amor tem que florescer dentro de cada um de nós, né? Então, todo esse empreendimento, ele tem um objetivo, que é a da transformação moral do ser, do indivíduo. E isso amplia para todos os nossos grupos, para as nossas comunidades, né? Que também não é diferente de nós, também estão enfrentando as suas dificuldades. Coloca-se no lugar do outro para que você vê como ele está sofrendo que nem você, né? Está sofrendo as dores, os sofrimentos são semelhantes, mas tudo isso vai passar e com fé, com confiança, nós vamos vencer essa batalha. É uma batalha permanente? Sim, mas tem que ter o esforço nosso para melhorarmos. E aí o auxílio chegará. Pode deixar que Deus não nos desampara, de jeito nenhum. Então, confiar, ter fé em Deus, de fato. Então, qual a tua missão nesse instante aqui na Terra?
né? Não é construir um mundo melhor, uma terra melhor, mais feliz? Como é que eu começo isso? Inicie o seu labor. Como? Pensando primeiro bons pensamentos, fazendo da tua vida coisas boas. Não permita, como diz Madre Teresa de Calcutá, que ninguém saia da sua frente melhor do que chegou, né? Então, dê uma palavra de carinho, um sorriso. Não consigo fazer, pelo menos um sorriso, um olhar amoroso, um olhar amigo. Atenda a alguém, ofereça água, ofereça um carinho, né? Então, como diz ele, o labor em teu mundo íntimo, ampliando-se além das suas fronteiras que te limitam, né? Então, fazer tudo o que eu posso fazer de bom para o outro, porque eu estou lá no lugar. Se eu estiver fazendo isso, eu estarei fazendo para mim mesmo. Se colocar no lugar do outro, como Jesus nos ensinou. Então, as inúmeras dificuldades e lutas todo mundo tem. Todo mundo tem decepção, tem ingratidão, tem afeições destruídas. Todas essas coisas, todos nós já sofremos ou sofreremos, né? É tão interessante que Kardec vai perguntar, na pergunta 937 de O Livro dos Espíritos, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amargura? Os espíritos falam, sim, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis, eles serão muito mais infelizes do que vós. Veja bem, eles vão ser muito mais porque a ingratidão ela é filha do egoísmo, né? E a gente vai topar com gente egoísta muitas e muitas vezes na nossa caminhada. Não tem coração sensíveis. Eles são de corações ainda insensíveis, mas um dia terão corações sensíveis. Acreditemos, Deus vai dar oportunidade a essas pessoas também para se melhorar, né? Então, como Jesus sempre fala, a oportunidade é sempre para todos, né? Lembrai, diz os Espíritos, lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que velaram muito mais do que vós e que tiveram por paga uma ingratidão. Vamos lembrar Jesus, o próprio Jesus, né? Que foi foi injuriado, foi caluniado, foi menosprezado, foi tratado como um velhaco e mesmo assim, em cima da cruz, com pregos nos pés, prego nas mãos, ele pede a Deus pelas pessoas todas do mundo, Senhor, eles não sabem o que fazem, meu Pai, perdoa-os, né? Porque ele era a pessoa que veio dar o exemplo. Sejamos nós que amemos. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem, dizem os Espíritos. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto mais lhe tenha sido a ingratidão. Então, ingratidão nunca é uma coisa boa, né? E ele ainda pergunta sobre as decepções. E se as decepções são oriundas da ingratidão, não serão de molde a endurecer o coração e fechar a nossa sensibilidade? E aí eles falam, isso é um erro, gente, porquanto os homens de coração, como dizes, se sentem sempre felizes pelo bem que fazem. Então, sabe que este bem for esquecido nessa vida, ele será lembrado em outra circunstância.
E o ingrato vai se envergonhar. Poxa, ele fez tudo por mim e eu fui bem ingrato com ele. Uma hora, como dizem a moçada aqui de casa, a ficha vai cair, mãe. E é verdade, é por aí. Mas ainda pergunta na questão 938A. Kardec pergunta aos espíritos: mas isso não impedirá que lhe ulcere o coração? Ou seja, vai magoar, vai mexer, vai doer. Comigo, com você, com qualquer pessoa, vai doer, claro. Então, ele pergunta: ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria melhor e ser mais feliz se ele fosse menos sensível? E olha a resposta dos espíritos. A gente tem que rir, porque eles dizem assim: pode, se preferir a felicidade do egoísta, ou seja, aquele que não divide nada com ninguém, aquele que não divide a vida, não divide o amor, não faz nada por ninguém, não se coloca no lugar do outro. Esse é um egoísta. Então é triste felicidade esta do egoísta, né? Então saiba, pois, continuam os amigos espirituais a falar, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganam a respeito deles. Assim sendo, não há de se lamentar de tê-los perdidos. Mais tarde acharás outros amigos que saberão compreendê-lo melhor. Lastime os que o usam para convosco de um procedimento que não tenhas merecido, pois bem triste se lhe apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles, né? Então, o Kardec vai comentar que a natureza deu para o homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com os seus simpatizem. Isso é uma bênção. Dar-lhes, assim, as premissas da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos, no mundo perfeito, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído, claro, o egoísmo. E esse texto, na íntegra, está no Livro dos Espíritos, na questão 938A. Para quem assim o desejar pesquisar e ler um pouco mais, porque tem a 37, tem a 38, tem a 39, são perguntas muito interessantes para que a gente possa destrinchar um pouquinho mais sobre as decepções, sobre a ingratidão, sobre todas essas questões, né, que envolvem a nossa vida do cotidiano. Então, a partir desses grupos, né, aí a gente foi definidos os temas, a gente deu uma enxugada um pouco aqui, um pouco ali, alguns temas eram idênticos, né, e aí a gente viu que o amor realmente é o grande gerador desse conteúdo da nossa Comerge. Então, teve escolhas. E como escolhas, a gente sabe que nós também temos escolhas, né? E podemos ser mais felizes todo dia. À medida que a gente vai se elevando pelo pensamento, então vão sucedendo muitas ocorrências agradáveis, geradoras de alegria, de bem-estar, que transformam toda a nossa existência. O espírito Lázaro afirma que o amor resume toda a doutrina do Cristo e que é o maior dos sentimentos. Sabemos que para chegarmos a este fogo sagrado, como ele fala lá, é necessário trabalharmos educando e instruindo os nossos instintos, para que algum dia possamos gozar dos nossos sentimentos mais puros, mais sublimes,
mais elevado. O Cristo vem insistindo conosco, convidando, né, a todos nós a andarmos. Ele já sabia das nossas deficiências morais, né? Por ignorância das leis naturais, das leis de Deus, né? Mas ele assim mesmo não cansou de pedir que nós andássemos, caminhássemos para a luz e andássemos, né? O Cristo nos convida a seguirmos mesmo sendo como somos, com dificuldades, com os nossos tropeços, seguirmos, dando a perceber que a redenção procede do alto. Deus, o nosso Pai, que é todo bondade, ajuda cada filho diariamente. Você, então, podia perguntar, como assim, né? Ele coloca perto de nós, sempre ao nosso dispor, um espírito bom. O que é um espírito bom? É aquele que não sofre mais a influência da matéria, tal como a gente ainda sofre, né? O mal da a influência da matéria. E ele nos orienta a jornada terrena. Ninguém está órfão na terra, né? Somos os filhos mais amados de Deus, né? E se sofremos, é porque nos acostumamos à rebeldia e não aceitamos as leis morais que são derivadas das leis naturais. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a da conservação, a da destruição, a da sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de amor, de justiça e caridade. Então, o nosso processo, ele é educativo, dando mais maturidade moral. A gente quer dar frutos? Sim, queremos dar frutos. Ora, como dar frutos, né? Então, vamos ser mais maduros, mais sábios, vamos estudar um pouco mais. Nós ainda estamos, talvez, na terceira fase ainda, né? Desse nosso processo de germinação para sermos nós quem amamos, né? E a gente pode encontrar toda essa teoria linda do amor aonde? Na Boa Nova, né? E que é ideia, pensamentos, palavras desse grande Jesus que nasceu em Nazaré e foram grafadas, né, pelos evangelistas e demais discípulos, né, que foram redatores, né? E depois esses espíritos de escola vêm dar as informações para desvendar muitas passagens do Evangelho de Jesus. E aí, então, é toda essa obra que se denomina Espiritismo. Então, entendemos que podemos florescer o Evangelho se o Cristo habitar em nossos corações. Faz-se necessário compreender as marcas que ele deixou, né? Esse grande exemplo de amor, de um amor integral em favor não de mim apenas, não de você apenas, mas de todos, toda a humanidade, né? Ele veio para que, como diz ele, né, em Mateus, eu vim para ter vida e vida em abundância, né? A nossa jornada de florescência, o espírito imortal encontra na doutrina dos espíritos o manancial de recursos que permite a gente perceber o sentido da Boa Nova, nova em nossas vidas e necessária de contribuir esse sentimento para que sedimente através da vivência no amor, né, levando-nos não apenas à florescência do Evangelho, mas ofertar para todo mundo, né, os frutos por meio de uma atuação de cada um de nós para a transformação de nós mesmos para pessoas melhores. E em tornando-nos melhores, o nosso entorno também melhorará.
todas as pessoas notarão as nossas... Nossa, não fala mais mal. Nossa, eu falo uma coisa, não retruca mais. Parece que está doente. Não está doente. Está mais feliz? Está rindo? Está contente? Então, cabe a cada um, no esforço de cada um, a melhorar-se todo dia. Então, é a transformação, tanto na família, né, nos espaços primeiros de exemplo do amor, que é na família, né, como também na sociedade, nos grupos nos quais atuamos, né? É muito interessante. Então, o objetivo de Jesus, né, como a gente imagina, não foi, então, o de ser crucificado, né? O Espiritismo tira Jesus da cruz, traz ele para perto de nós. Aquilo ali foi uma coisa muito simbólica, de fato, foi uma manifestação muito dolorosa e tudo, né? Mas ele desce das alturas, revestido de vários corpos, se materializou no planeta Terra para dar grande exemplo para todos nós do amor. Foi a grande lição que ele veio trazer, né? Quando Jesus fala, ele vem nos ensinar o Pai, né? Ele fala em nome do Pai, né? Então ele faz de uma forma completamente fiel, fidedigna, né? Ele diz que toda a realidade de conhecereis essa verdade e essa verdade vos libertará, ou quando ele ainda afirma, ninguém vai ao Pai se não for por mim, Jesus traça roteiro. Ele está traçando um roteiro real, objetivo. O mestre, para entender a sublimidade do programa Salvador, pede braços humanos que realize e intensifique esse trabalho de amor. E onde começa esse trabalho? Dentro do nosso lar, dentro de nós mesmos primeiro e dentro do entorno de nós, que é o nosso lar. Essa grande escola abençoada que Deus nos colocou. Então, abençoa a tua atual existência com a lição de amor, vivendo no dia a dia, felizes e agradecidos. Todos podem modificar os hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes através de leituras sadias, de conversações úteis, né? A gente pode fazer a diferença? Podemos fazer a diferença com convivências mais saudáveis. Se você quem ama, e aí vai florescer o Evangelho, né? Muita paz. Eu trouxe agora para vocês uma música de liberdade, porque Jesus é o grande libertador das almas, né? E ele sabe devagarzinho trazer para a gente o amor. E esse amor tem que florescer dentro de cada coração e dentro de cada lar. Paz em cada lar. Um forte abraço para todos. Fiquem com a musiquinha agora. Que assim seja. Que Ele abençoe os nossos propósitos. Deserto Florido. O deserto do Atacama, no Chile, é o mais árido e alto do mundo. É também o lugar na Terra que passou mais tempo sem chuvas, sendo registrados 400 anos sem uma gota d'água do céu. Atualmente, ele pode ficar anos e mais anos sem qualquer precipitação atmosférica. Porém, de tempos em tempos, um fenômeno muito interessante acontece.
O milagre da floração do deserto é possível de se ver muito raramente, pois depende necessariamente da chuva caída nos meses do verão. Suficientes quantidades de água permitem que as sementes que estavam adormecidas no seco deserto possam despertar para voltar à vida e florescer por um curto espaço de tempo na primavera. São mais de 200 tipos de flores, cores 1000, um desabrochar belíssimo e inesperado em meio a terras tão áridas. Quando o deserto revive e floresce, surge uma panorâmica maravilhosa. É a oportunidade de desfrutar a singeleza das flores, que cobrem as planícies e gloriosamente contrastam com as montanhas que as rodeiam. Só é possível desfrutar desse milagre do deserto em alguns anos e por pouco tempo, desde fins de agosto até o meio de outubro. As sementes, que ficam adormecidas por muitos anos, estão especialmente adaptadas para essas condições extremas, e assim podem voltar à vida pelas chuvas que as acordam, convertendo o deserto numa pintura multicor. Os chilenos conhecem esse fenômeno como deserto florido. O ser humano também é capaz de florescer, mesmo após anos de estiagem íntima. As sementes do potencial evolutivo jazem dormentes, mas vivas, no âmago da alma. Almas secas, almas aparentemente sem esperança de flor, virão a desabrochar um dia, quando a chuva do entendimento, a chuva da renovação as fizer despertar. Não há caso perdido para o Criador. Mesmo os espíritos mais relutantes, que na agonia e tristeza profundas ousam fazer frente ao bem, negando o Criador e o amor, mesmo esses irão germinar. Chegará o tempo em que perceberão que o mal, a revolta, a vingança, não lhes traz felicidade alguma. Chegará o tempo em que, regados pelas chuvas contínuas do amor dos que estão ao seu lado, render-se-ão ao bem renovador. Cada um tem seu tempo. Cada um desperta quando está preparado para despertar. Porém, recordemos que as sementes ocultas estão lá, aguardando ansiosamente o momento de sair da terra árida, aguardando o instante de respirar o ar puro de uma nova vida. Todos temos jeito. Todos somos deuses potenciais. Deus nos fez todos assim, sem exceção. Quem escolhe o momento de desabrochar somos nós. Chegará o tempo em que veremos o deserto do planeta Terra, ainda tão sofrido, tão seco, florescente por completo. Seremos nós, espíritos bons, que modificaremos a paisagem deste planeta, passando a chamá-lo de Terra Florida.